Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos começar então a nossa aula de hoje, da nossa EBD. Vamos fazer uma oração. Ó Deus amado, que bom nós podemos estar aqui reunidos, Senhor, assentados aos Teus pés, aprendendo coisas grandes a respeito de Ti, da Tua criação, a respeito do homem, e como o Senhor assim o criou para expressar a Tua glória. Pedimos que o Teu Espírito Santo coopere conosco, como sempre tem sido em nossas reuniões, pois sem Ele, Senhor, não conseguimos compreender os mistérios de Deus. Ajuda-nos, Senhor, e que todos sejamos edificados nessa manhã para a glória do Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, vamos continuar então com o nosso estudo sobre antropologia bíblica. Na sexta parte agora chegamos, e dentro da sexta parte sobre o tema, o subtítulo, a imagem de Deus no homem, a quinta parte da imagem de Deus no homem. O que nós já vimos nas aulas anteriores, a respeito dentro desse tema? Nós vimos que em que momento isso ocorreu, quando que Deus imputou na humanidade a sua imagem e semelhança. Vimos também qual o significado disso, o que significa isso, por que Deus fez isso. Vimos na prática como o homem reflete a imagem de Deus na prática. E vimos por último os mandatos criacionais, os três grandes mandatos, os únicos aliás, o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Isso tudo nós já vimos dentro da imagem de Deus no homem. Hoje nós vamos ver as 4 etapas da imagem de Deus no homem. Quais são as 4 etapas? A imagem original, a imagem desfigurada, a imagem redimida e a imagem aperfeiçoada. São 4 etapas que o homem reflete a imagem e semelhança de Deus. Toda a humanidade reflete assim a imagem de Deus. De alguma forma ou de outra, sempre reflete a imagem de Deus. Vamos estudar então e ver que a imagem de Deus no homem, ou melhor, a ação de Deus em toda a história da existência de tudo, desde o início, desde a criação, do início de tudo, que está registrada de capa a capa nas Escrituras, está intimamente relacionada com a situação do povo eleito, da igreja. A Bíblia é um grande livro que nos conta a história do povo de Deus. Mais do que isso, ela conta a história de Deus. E por contar a história de Deus, pelo seu grande amor pelo seu povo, Deus quis, em seu beneplácito eterno, criar um povo, ou separar um povo para Ele. E a Bíblia é a história essa é a história que Deus mostra na Bíblia. Ele, e colocou junto com Ele, e conta a história dele, e com Ele conta a história da humanidade. A humanidade que Deus criou para expressar a sua glória. Então nós vemos que nas 4 etapas, ou nas 4 ações de Deus em toda a história da criação, Deus está agindo e está ligado com a situação do seu povo, ou da humanidade, e especificamente do seu povo. A primeira etapa, a primeira ação de Deus foi a criação, quando tudo começou. Na criação, então, na imagem original de Deus no homem, lá na criação, esse foi a primeira ação de Deus. Dentro da criação, Deus tinha o propósito de imputar no homem a sua imagem. Foi quando Deus pôs nele a imagem original, pôs no homem. A segunda ação de Deus foi na queda, quando Deus puniu o homem por sua desobediência. E então intimamente está relacionado à imagem desfigurada do homem, uma vez que ele tinha uma imagem pura, refletia a imagem pura e perfeita de Deus, agora já não reflete mais por causa da queda. Em terceiro lugar, a gente vê a ação de Deus através da redenção, através de ter enviado o seu Filho para redimir o seu povo. E a gente vê então em Cristo, na ação de Deus em Cristo, a imagem redimida de Deus no homem. Agora já falamos dos eleitos, do povo específico de Deus, o povo salvo, o povo eleito. Por último, nós veremos ainda, em quarto lugar, a glorificação, que muitos também chamam de consumação. É a mesma coisa.
que seria a imagem aperfeiçoada de Deus no homem. Então são essas 4 etapas da imagem de Deus no homem que nós vamos estudar nessa manhã. Vocês viram aí, não é? Toda a ação da história de Deus na história da existência de tudo. Criação, queda, redenção e glorificação estão ligados à imagem de Deus no homem, não é? Vamos começar então. A primeira etapa, a imagem de Deus no homem. Na primeira etapa, nós vamos ver a imagem original. Na verdade, vai ser apenas uma recapitulação do que nós já temos visto lá no início, na primeira aula, quando falamos da imagem de Deus no homem, como Deus imputou a imagem dele. Abram comigo as suas Bíblias em Gênesis 1, 26, e depois nós vamos para 2, 7. 1, 26 de Gênesis diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então aqui nós vemos a Deus determinando isso. Ele, na sua soberania e junto, a Trindade decide imputar no homem, exclusivamente no ser humano, a sua imagem e semelhança. E 2:7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse termo aqui, alma vivente, significa exatamente algo diferente do restante da criação. O homem recebeu de Deus o seu próprio espírito, o espírito que faz com que ele se tornasse capaz de muitas coisas que o restante da criação não era capaz. E aqui então nós vemos que o homem só é o que é, ou seja, a supremacia, a suprema criatura de Deus, um ser totalmente especial. O homem só é isso, diferente do restante da criação, por conter a imagem divina em si. O que diferencia o homem do restante da criação é que ele contém a imagem de Deus em si. Deus colocou a imagem dele. Então a raça humana é a única que reflete a glória de Deus através dos atributos comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? São muitos, né? E comunicáveis significa, como nós já estudamos isso, são aqueles atributos divinos que Deus compartilhou com o ser humano. Ele não compartilhou com os animais, com as plantas, com os outros elementos criados, mas ele compartilhou exclusivamente com o homem, e por isso o homem é especial. Diante de toda a criação, o homem é especial. Então, esses atributos comunicáveis que Deus repartiu com o homem são diferentes dos incomunicáveis, óbvio, né? Que são atributos exclusivos de Deus, que Deus não comunicou para ninguém esses tipos de atributos. Um deles, por exemplo, é a sua própria eternidade. Deus vai doar a eternidade para o homem, mas o homem ele teve a possibilidade de cair, não é? A sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Deus não compartilhou isso com o ser humano, né? Deus não deu isso para o ser humano. Então, dentro desses atributos comunicáveis, né? Ou seja, o homem, a parte do restante da criação, ele pode, nos atributos comunicáveis que Deus lhe deu, por exemplo, ele pode relacionar-se com Deus e com o seu próximo. Por causa da alma, de ser alma vivente, ou seja, ter um espírito, o homem pode também se comunicar com Deus, que é espírito. Deus lhe deu essa capacidade de relacionar-se com Deus e com o seu próximo. Mas os animais se relacionam também entre eles, os animais se comunicam de uma forma muito restrita. Muito restrita. Na época de acasalamento, para comunicar que um animal está bravo com o outro, marcando território, expressando algum outro tipo de relacionamento, mas limitadíssimo. Já o ser humano, ele se relaciona de uma forma mais íntima. Nós quase conseguimos sentir, por exemplo, a dor que o outro sente. Nós quase conseguimos sentir totalmente algum sentimento do outro. Nós temos essa facilidade que Deus nos concedeu de relacionarmos intimamente
com Deus e com o próximo. O homem também, através dos atributos que Deus nos deu, ele é capaz de dominar, de desenvolver, ou seja, de trabalhar na terra, não é? De desenvolver recursos e desfrutar do seu meio ambiente. O homem é capaz de produzir a partir de alguma matéria-prima já existente na natureza, coisas que são maravilhosas. O homem pode desenvolver, por exemplo, na parte da cultura, ele cria música, ele cria sons, ele canta, ele desenvolve isso de maneira maravilhosa, não é? Como também ele constrói prédios, a tecnologia, ele teve capacidade de trabalhar, de desenvolver o seu meio ambiente, de extrair recursos para construir coisas grandiosas. É a capacidade de criação, ou a criatividade que Deus deu ao homem, né? O homem também pode raciocinar. O homem pensa, diferente de todo o restante da criação, que é irracional. O homem raciocina, ele tem essa capacidade de pensar, de discernir situações e tomar decisões. Ele tem capacidade de sentir emoções, bastante diferente dos outros seres criados, né? Ele sente emoções, ele tem capacidade, ou ele tinha na sua imagem original, quando ele recebeu de Deus essa imagem original, ele tinha capacidade de inclinar-se para a moralidade, para a justiça e para a santidade. Ele tinha essa condição, essa capacidade que Deus lhe deu. Então, a gente pode dizer que só o homem anseia pela espiritualidade e pela imortalidade. Irmãos, são duas coisas que todo homem carrega em seu coração. Ele pode não admitir isso, mas todo ser humano, eu não estou falando de convertidos somente, dos cristãos, dos crentes, mas eu estou falando que toda a raça humana tem um sentimento, um vazio dentro dele, porque espiritualmente ele está vazio. A palavra morto significa que ele está sem relacionamento com Deus e, consequentemente, há um oco, né? Há um vazio, há um vácuo dentro dele, onde ele sente necessidade daquilo, mas não sabe bem o que é. Todo homem tem essa necessidade de espiritualidade, de ter alguma coisa, um Deus que seja, para ocupar o seu coração, para ocupar a sua alma. E também ele tem anseio por entender o que significa a morte e o que vem depois. Todo mundo tem esse, ou é medo, ou é uma expressão fria. Eu não estou nem aí se eu vou morrer amanhã ou não. Na verdade ele está assim. As pessoas não expressam a verdade, não é? Que está em seus corações. Elas temem a morte. Tanto que Paulo diz que é o último inimigo a ser vencido, não é? É a morte. Então, o homem tem essa necessidade. Por quê? Por causa da imagem de Deus original, que Deus lhe deu. Na segunda etapa, a gente vê então a imagem desfigurada, agora já chegando no ponto em que o homem cai, a queda. Abram comigo em Gênesis 2:17 e depois Gênesis 3:6. 2:17, Deus lança a sua ordem. Deus coloca limites para a ação humana. O homem tinha uma ação livre dentro do jardim, exceto no limite, até o limite onde Deus lhe deu. E ele diz assim: Deus diz para o homem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui Deus põe limite ao ser humano. Deus mostra que o homem, sim, era o regente da criação, mas que Deus continuava sendo o Senhor do homem. O homem era senhor da criação, de tudo que existia. Porém, Deus continuava sendo o Senhor dele. E então, quando Deus lança essa ordem, a gente vê então na sequência, em 3, versículo 6, que essa ordem não foi cumprida. E diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu,
e deu também ao marido, e ele comeu. O que aconteceu aqui? A desobediência àquela ordem de Deus. E aqui, exatamente nesse ponto, o homem, é o que nós chamamos de queda, o homem cai, o homem perde esse relacionamento com Deus, ele morre espiritualmente. Ele traz agora, a partir de agora, e isso atinge toda a humanidade, essa é uma doença hereditária mesmo. Toda a raça humana, a partir dali, dessa queda, já nasce com defeito de fábrica, né? Já nasce sem a imagem de Deus perfeita, como era como Adão tinha antes da queda. Então aqui é a imagem que nós chamamos de desfigurada, é o estado, ou seja, o estado de integridade original, aquela imagem original, não foi mantido pelos nossos primeiros pais. Sua desobediência trouxe então a perda, ou seja, a queda. O que é a perda? Perda do quê? A perda dessa imagem, a perda da imagem. Agora preste atenção num detalhe: com a queda, o homem não perdeu seu aspecto estrutural, continuou sendo homem, continuou tendo emoções, razão, capacidade de tomar decisões e fazer muitas coisas dentro dos atributos que Deus lhe havia concedido. Mas, em seu aspecto funcional, seus dons, talentos e habilidades passaram a ser utilizados para afrontar a Deus e não mais para glorificá-lo. O homem que vivia para a glória de Deus, para desfrutar de tudo que Deus fez, depois da queda, ele continua tendo todas as capacidades que Deus lhe deu, porém todas foram corrompidas. A vontade, a capacidade de pensar, né, sua volição e sua cognição, todas foram afetadas a ponto de que ele já não podia mais escolher aquilo que glorifica a Deus. Então, aqui a queda trouxe essa desfiguração na imagem de Deus no homem. A imagem passou a ser desfigurada. Calvino nos diz que a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus imputada no homem, não foi totalmente aniquilada, mas foi terrivelmente deformada. Calvino chama agora a imagem pós-queda de uma imagem deformada, doentia e desfigurada. Ela é corrupta. O homem não consegue mais buscar a Deus, buscar as coisas espirituais, decidir pela moralidade de uma forma assim inerrante. Ele não consegue mais ter essa capacidade de ser perfeito diante de Deus. Então essa é a imagem desfigurada. E uma vez morto espiritualmente pelo pecado, o homem precisa ser restaurado. Agora não tem mais jeito. Não foi uma escorregadinha, como a gente já tem visto. Não foi um tombinho. Foi uma queda total, uma desgraça total. E então houve essa incapacidade do homem, né, que agora espiritualmente morto pelo pecado, que agora ele precisa de uma restauração, precisa de uma intervenção exatamente daquele que o criou, exatamente daquele que de fora pode agora fazer algo a favor do homem. Só ele, porque o homem não tem mais condições de se salvar ou se restaurar sozinho. A tendência da carne, ou após queda, dessa natureza, dessa imagem desfigurada, é não buscar mais a Deus. E não buscar mais nada que pudesse salvá-lo ou resolver o problema dele. O drama do homem. Né? E essa restauração ocorre por todo o processo de redenção. Esse é o foco principal do nosso estudo nessa manhã. É a terceira etapa. Eu gostaria de focar mais nela, inclusive, não é? Então, essas duas etapas, a primeira, a original, já passada, não é? A queda é a atual, não é? Mas agora nós estamos numa outra. Louvado seja Deus por essa terceira etapa, que é a imagem redimida. Não estou falando agora de toda a humanidade. Toda a humanidade permanece na segunda etapa.
morta em seus delitos e pecados, uma imagem desfigurada, uma imagem corrompida. Mas o crente, ele desfruta de algo infinitamente melhor, que é a imagem redimida. Abram comigo Romanos 8, 28, Paulo descreve de maneira magnífica aqui esse processo da redenção. Ele diz assim, sabemos que, Romanos 8, 29. Ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aqui a predestinação. Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A fim de que Jesus seja aquele que transfere a sua própria imagem para os seus irmãos. Então Deus em sua família sempre teve esse propósito. Isso tudo aconteceu quando? Antes da criação do mundo, essa decisão divina de ter um povo eleito. Então, dentro dessa economia de Deus, dentro desse projeto tão complexo, tão intrincado de Deus, Deus resolveu fazer dessa forma. A queda não foi um acidente de percurso onde Deus teve que mudar de plano, o segundo plano para plano B, né? Para tentar resolver o que aconteceu com o plano A que não deu certo. Não, tudo estava dentro do plano de Deus. E o projeto de Deus sempre foi criar muitos filhos semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Então aqui em Romanos 8, 29, a gente vê que esse é o alvo de Deus. Deus predestinou pessoas para serem conformes à imagem de seu Filho. Essa imagem de seu Filho aqui é não só a imagem redimida, mas nós vamos chegar também na quarta etapa, que é a plenitude de Cristo em nós, não é? Então nessa imagem redimida, falando da imagem desfigurada, né? E ele diz que a imagem desfigurada pela queda só poderá ser renovada em Cristo. Nossa única chance é estarmos em Cristo. Nós estarmos em Cristo. Não há outro meio de nós termos a imagem desfigurada resolvida a não ser por meio de Cristo. Pessoas que podem dizer, mas existem outros caminhos, outros meios de restaurar o relacionamento do homem com Deus. Não existe. Não existe. Nem judaísmo, nem espiritismo e qualquer outro ismo que tenha por aí, não resolve o problema humano a não ser o cristianismo. Esse é o ismo que resolve, é o cristianismo. Somente em Cristo é possível, de novo, ter a imagem restaurada, não é? Então, sendo Cristo a imagem perfeita de Deus, o homem precisa ser transformado constantemente para tornar-se cada vez mais semelhante a Ele, cada vez mais semelhante a Cristo. Esse é o projeto de Deus para com o seu povo. Nessa etapa, nessa terceira etapa, vejam que não é o homem que busca isso, não é o homem que se resolve, ou se acerta com Deus, ou ele faz alguma coisa para conquistar de novo o favor de Deus, mas é Deus que vivifica o pecador eleito. Primeira parte é a vivificação. O homem recebe o Espírito Santo que o vivifica. Ele precisa ser regenerado ou gerado de novo, não é? Então, uma vez vivificado, Deus ainda continua operando em seu interior, dando-lhe condições de apropriar-se novamente das coisas espirituais, morais e íntegras. E isso está dentro do processo da redenção, ou da imagem redimida, que chama-se santificação. Por isso que nós sempre falamos e sempre estudamos que salvação sem santificação é uma enganação. Não existe ninguém que não busca uma vida santa, pura diante de Deus, pode dizer assim, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou um legítimo eleito. Não tem como. A imagem que Deus restaura em nós é o seu próprio Espírito operando para nós sermos a imagem de Cristo. E esse Espírito anseia pelas coisas santas, porque é o Espírito Santo. Anseia
por ser transformado à imagem do Filho, porque é isso que agrada ao Pai. Uma vez nós temos esse amor pelo Pai, nós queremos fazer o que lhe agrada. Então, como que eu digo, por exemplo, fazer um exemplo bem rasteiro, eu digo que eu me casei com a Val, estou morando com a Val, e digo que a amo, mas eu traio a Val o tempo todo, eu maltrato ela o tempo todo. Como é que eu demonstro que realmente há um amor por ela? Quando eu a agrado em tudo que for possível, tudo que estiver ao meu alcance. É a prova de que eu a amo. Como que você prova que você tem a imagem redimida? Que você realmente agora está buscando as coisas de Deus novamente? Através de atitudes que demonstram isso, não é? Então, nessa etapa, Deus concede essa condição ao homem. Então quer dizer que o homem redimido não peca mais? Não, isso não é o que está escrito aqui. Ainda não é a imagem aperfeiçoada que nós estamos vivendo. Há a possibilidade do cristão pecar? Sim. E por isso existe o arrependimento. O arrependimento é um remédio que o cristão carrega no bolso o tempo todo. É um remédio contra o mal do pecado. Como é que ele se chama? Arrependimento. Eu tenho que ter isso, por isso que nós vivemos uma vida de arrependimento constante. Ah, mas porque você peca todo dia? Não, porque se eu pecar, eu já estou com o remédio no bolso e já tomo ele. Já me arrependo, volto para Deus. Imediatamente. Mas acontece uma coisa dentro dessa etapa da imagem redimida que nós carregamos, que nesta etapa que o eleito enfrenta a sua maior batalha. Irmãos, aqui está a prova de que um eleito é eleito. Quando ele luta, existe essa luta dentro dele, carne contra espírito. A carne tenta pender para as coisas da carne ainda. Nós estamos passando por essa etapa, irmãos. Não quer dizer que o eleito agora, nessa imagem aqui, redimida, porque ninguém chegou ainda na imagem aperfeiçoada, nessa etapa aqui, ninguém pode dizer assim, eu dou conta de mim mesmo. Eu não tenho mais nenhum sentimento por questões sexuais, pornográficas. Eu não sinto emoções quando eu vejo esse tipo de coisa. Eu não tenho vontades carnais mais. Não tenho. Agora eu sou espírito. Não, então você é um fantasma, porque tem alguma coisa estranha aí com você. Porque se você ainda é carne, você vai desejar coisas da carne. Infelizmente, irmãos, é uma luta. Por isso que é uma luta. Você queria? Eu não queria também. Nós não queríamos, mas é uma realidade. Por isso que Deus permite essa situação, para que nós possamos depender dele o tempo todo, buscá-lo o tempo todo. O que significa estar em comunhão com Deus? É estar congregando sempre que possível. É impossível uma pessoa que se diz cristã e que não congrega, ou que não tem anseio por estar com o povo de Deus, não tem anseio por estar buscando a Deus com o seu povo, estar aprendendo mais de Deus e se fortalecendo espiritualmente para enfrentar essa batalha que ele trava todo dia dentro dele. Ele quer estar presente nos cultos, ele quer estar presente nas reuniões, ele quer estudar a respeito dele, de Deus, das coisas de Deus. Ele se interessa pelas coisas de Deus. Como que alguém pode dizer que é crente se ele não se interessa pelas coisas de Deus? Ele consegue colocar outras coisas ao invés de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então qual é a evidência de que essa pessoa realmente teve uma experiência real com Cristo? Uma experiência de redenção? Não dá para dizer com certeza. Quer dizer que todo mundo que está sentado aqui nessa manhã, todo mundo agora é perfeitinho, é crente e todos são eleitos. Eu não posso afirmar isso também, mas uma coisa eu posso dizer: se você se esforçou e está aqui nessa manhã, por exemplo, é sinal que você realmente quer Deus. Eu posso dizer que vocês estão aqui, tem realmente uma grande evidência de que vocês podem ser verdadeiros eleitos. Só Deus sabe no final das contas o que vai acontecer, né? Amanhã não nos pertence. Mas eu posso dizer isso. Quem busca a Deus tem uma grande evidência de que ele é um eleito.
Porque o Espírito é que intercedeu por você, para que você viesse nessa manhã. Se esforçasse, acordasse cedo, tomasse o seu banhinho, tomasse um cafezinho e cedinho viesse para cá correndo e chegasse aqui para ouvir as coisas referentes ao teu Pai, que você tanto ama, não é? Então há essa luta ainda dentro do eleito, o homem redimido. Então isso nos conforta, porque é uma luta legítima. Essa luta, pelo contrário, como muitos pensavam antigamente, né? Mas se eu tenho essa luta, talvez eu nem seja crente. Não, pelo contrário. Se você tem essa luta, é um sinal que você é crente. É um sinal que o Espírito está em você. Mas eu ainda faço tanta coisa errada. Eu quero fazer o bem, mas não faço. Ótimo, isso é um sinal de que o Espírito Santo está mostrando para você que você ainda comete pecados, comete erros, mas que você não se agrada daquilo e quer voltar e não fazer mais aquilo. Isso é um sinal, um bom sinal, uma boa evidência de que essa luta existe. Aliás, essa luta só existe em quem é o verdadeiro eleito. Porque um falso eleito não se preocupa com isso. Ele continua pecando e pecando, ele está lá no pecado. E se você for exortado, ele é capaz de te bater ainda. Ele não quer saber de voltar para Deus. Mas é porque o pastor não vai atrás. Não, ele não quer Deus. E você corre o risco, a Bíblia condena, a Bíblia diz que você exorta o homem primeira e segunda vez. Depois disso, deixa-o. Por quê? Porque você vai perder tempo com uma ovelha que nem é ovelha, em vez de cuidar das 99, vem para cá, cuida das 99. Não perde tempo com aqueles que você nem tem certeza se são ovelhas ou não. Estou dando só um exemplo, não é? Então, a Imago Dei ainda não está aperfeiçoada por causa da interferência da natureza carnal neste processo. Ainda há então essa luta. E isso é normal. Quero que vocês tranquilizem seus corações. É normal enfrentar essa luta. Aliás, é um bom sinal essa luta. É um bom sinal. Bom, vamos à quarta e última etapa. A imagem aperfeiçoada. Abram comigo 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, de 49 a 54. 1 Coríntios 15, de 49 a 54. Diz assim: e assim como trouxemos a imagem... Eu falei primeiro, né? 1 Coríntios, isso mesmo. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, se ficar na queda, na vida carnal, na imagem desfigurada apenas, não vai herdar o reino de Deus, né? Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Presta atenção nisso aqui: transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vejam que a morte está intimamente ligada com o pecado. Uma vez que o corpo tornou-se incorruptível, incorruptível quer dizer incapaz de pecar, nunca mais vai conseguir pecar. Isso que é um corpo incorruptível. Então, uma vez que não existe a entrada do pecado, não existe mais a morte. Não existe mais a morte. Morte física e morte espiritual. Nenhum tipo de morte mais. Não reina mais sobre nossos corpos a morte, né? Paulo está querendo dizer o seguinte: ele diz que há uma possibilidade de, quando Cristo chegar, digamos que ele chegue hoje, nós estamos vivos. E tem muitos cristãos que já estão mortos, concorda comigo? Muitos cristãos mortos e muitos ainda vivos. O que é que vai acontecer se Cristo chegar agora aqui? Nós seremos transformados, não experimentaremos a morte.
Todos serão transformados. E os que estão mortos, eles ressuscitarão primeiro, vão ganhar o corpo de novo, como eu estou aqui, vivinho, carne, né, vivo da Silva, estou aqui, né? Ele vai ganhar esse novo corpo como eu, ele vai sair andando lá do túmulo, né? Eu não sei como é que vai ser isso, tá? Eu só estou fazendo uma possibilidade aqui. Ele vai sair do túmulo, ele vai ganhar o corpo que ele tinha, vai ser restaurado nele, né? E ele vai ser também transformado. Não adianta ressuscitar e continuar na imagem caída, desfigurada, como Lázaro. Jesus não ressuscitou Lázaro? Ressuscitou, mas ele morreu depois, não morreu? Claro, ele não está. Você não consegue encontrar Lázaro por aí. Se for na Palestina, você não acha mais o Lázaro lá. Ele morreu segunda vez, porque ele ressuscitou no seu corpo original, ou no seu corpo caído, não incorruptível. E então ele morreu de novo. E assim muitos outros que foram ressuscitados por Pedro, e lá no Velho Testamento também. E aí então acontece isso. Mas agora, essa transformação em um corpo incorruptível vai nos livrar da morte. Essa é a imagem aperfeiçoada. Então o objetivo da redenção, é levar ao processo final, que é a glorificação, que é a volta da imago Dei original, é ter de novo a imagem original, não é? De Deus no homem. Isso só ocorrerá então em Cristo, só ocorrerá através de termos transformados à imagem de Cristo e na consumação dos tempos. Isso é algo futuro, nós não estamos ainda experimentando plenamente essa imagem aperfeiçoada aqui e agora, ainda não. Esse aqui é o nosso ainda não. Já, mas ainda não. Já tenho porque estou em Cristo, mas ainda não desfruto disso plenamente, né? Nesta etapa, porém, o santo não terá mais a possibilidade de pecar. Mais então do que Adão. A imagem original de Adão era boa, era ótima, mas ele ainda tinha uma escolha. Deus lhe deu livre-arbítrio. Aqui nessa restauração ele vai ter um corpo incorruptível a ponto de que o homem não terá mais a possibilidade de pecar como Adão no jardim teve, pois receberá um corpo incorruptível. Incorruptível significa incapaz de ser corrompido e morrer. Corrompido e morrer, enfrentar a morte e colher a morte. Anthony Roykema, um teólogo, ele diz assim: Adão era capaz de não pecar e morrer. Ele poderia não ter pecado, Adão. Ele tinha essa capacidade. Que em latim significa posse non peccare et mori. Os santos na glória, porém, não serão capazes de pecar e morrer. Em latim, non posse peccare et mori. Essa perfeição que não se poderá perder, não tem mais como perder essa perfeição, é aquilo para o qual o homem foi destinado, e nada menos do que isto. Todos nós vamos desfrutar disso aqui. É algo automático. Você está em Cristo agora, permaneceu em Cristo, você vai ser como Cristo. E uma vez sendo como Cristo, você está desfrutando da imagem aperfeiçoada que é o próprio Cristo. Eu vou ter a capacidade, o poder, a divindade plena de Cristo? Não, nunca. Ele é o Filho, ele é o Filho. Nós somos semelhantes ao Filho, né? Mas não teremos a plenitude da divindade como o Filho tem. Porém, teremos a perfeição da imagem de Cristo em nós. São mistérios que eu só vou poder dar detalhe para você quando nós chegarmos lá. Depois eu te conto como é que é. Agora eu não posso dizer isso para você, né? Mas são coisas maravilhosas. Pelo menos eu estou livre do pecado. Nós estaremos livres do pecado, que é o que nos separa de Deus. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. A única coisa que nos separa de Deus. Eu acho que eu não terminei de ler, não é? Assim, aqui já foi. Então, como conclusão, o que nós aprendemos essa manhã? Em qual etapa nós estamos? Já disse, né? Eu já cantei a bola no começo. Então nós estamos na terceira etapa, né? Estamos na terceira etapa, ou seja, sendo transformados ou redimidos de glória em glória. Isso
Em teologia, nós chamamos de que o caráter de Cristo está sendo formado em nós. Nós estamos cada vez mais parecidos com Cristo, cada dia mais. E isso não é um processo que aconteceu, fui batizado, estou perfeito. Não, você vai começar ali uma grande batalha, você vai começar ali uma grande caminhada, uma experiência de dependência total, dia após dia, de Cristo, buscando conhecê-lo. Por isso que como é que uma pessoa pode ser transformada à imagem de outra pessoa sem conhecê-la? Nós precisamos conhecer a Cristo. Na prática, é envolver-se com aquilo que Cristo revela de si nas Escrituras. Aproveitar tudo que você pode, lendo principalmente as Escrituras, participando dos cultos de uma igreja bíblica e lendo bons livros, ouvindo bons hinos e praticando aquilo. Cristo não faria isso, então eu também não vou fazer. E se você fizer alguma coisa que Cristo não faria, arrependa-se e volte para Cristo. Resolva esse problema, não é? E o texto é 2 Coríntios 3,18, eu transcrevi aqui para a gente ler. Diz assim: e todos nós, preste atenção de novo, ele está falando todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Trocando em miúdos, Paulo está querendo dizer que é o Espírito que opera em nós, transformando-nos de glória em glória, aos poucos, aos poucos, o Espírito vai nos transformando e nós vamos contemplando isso em nós mesmos, não é? Então, aquela imagem desfigurada quando Moisés desceu do monte, esse é o contexto daqui da passagem, mostra que quando Moisés teve que pôr o véu, porque quando ele chegou na presença de Deus no monte, ele desceu do monte, ele radiava a glória de Deus, a glória de Deus. Então Deus disse: coloque um véu, para que o povo não veja isso. Por quê? Porque depois de alguns dias essa glória vai embora, essa glória vai se desvanecer, por causa da carne. Então coloca um véu, mas vai chegar um dia em que nós seremos transformados plenamente pelo poder do Espírito, e aí então teremos a imagem perfeita de Cristo em nós. Outro teólogo chamado F.F. Bruce, ele afirmou que neste processo de restauração da imagem de Deus em nós, através de Cristo, chamamos de santificação, que é a conformidade progressiva à imagem de Cristo aqui e agora. Então, este processo aqui está acontecendo agora. É a terceira etapa, é o processo que está acontecendo em mim e em você, nos verdadeiros crentes, não é? É a santificação, que nada mais é do que a restauração da imagem de Cristo em nós. Isso acontece aqui e agora, ok? Esse é o nosso momento, esse é nosso alvo, nosso foco. Cristo, ser transformado à imagem de Cristo, aprender mais dele e ser igual a ele. Este é meu alvo, é o seu alvo, é o agora, foque nisso. Tem gente que estuda tanto escatologia que esquece da santificação. Ele pode ter tanto conhecimento de escatologia e não vai para lá para ver. Não adianta você querer dar o passo maior que a perna ou pular o degrau na escada de Deus. Existe um degrau onde nós estamos. Qual é esse degrau, esse patamar? Santificação, processo de redenção, né? Que é a conformidade progressiva de Cristo em nós. A glória, então, é a conformidade perfeita à imagem de Cristo lá na glória. Agora vejam essa frase, então, olha só, é fácil de decorar. Santificação é a glória começada, e glória é a santificação contemplada. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Lá em vermelhinho, lá embaixo no slide. Santificação é a glória começada. Glória é a santificação completada. É esse o ponto que nós vamos chegar. Como aplicação, eu queria focar em um ponto só aqui. Existem tantas coisas aqui, mas eu queria focar só num ponto. A evidência do processo de redenção em alguém pode ser observado na prática, nesses novos relacionamentos. Nós estudamos sobre os 3 relacionamentos, não foi? Sobre os 3 mandatos, lembram-se? Então vamos ver. Olha só, com Deus. Primeiro ponto, quando alguém está passando o processo de redenção, está vivendo a terceira etapa,
que é a imagem que está sendo redimida, ele quer Deus, ele precisa de Deus, ele anseia por Deus. Então aquilo que o separou de Deus, ou seja, o pecado, passa a ser o seu maior inimigo. Por isso que é inadmissível dizermos que somos crentes e continuarmos uma vida em pecado. É inadmissível, é impossível, uma vez que você tem nojo do pecado, a não ser que você seja masoquista, né? Você gosta de viver no meio daquilo que você odeia, né? Isso é masoquismo. A graça de Deus no homem redimido lhe dá a capacidade para se livrar da tentação do pecado e lhe concede um anseio de viver para o agrado do seu Salvador. Ele deseja agradar o seu Salvador, ele deseja agradar a Deus. É o que Deus está restaurando em nós. Não estou falando ainda de perfeição, muitos erros serão cometidos, mas há o arrependimento, já disse, repito. E aí você volta para Deus, porque o seu desejo maior não é permanecer na lama da sujeira do pecado, mas é se lavar para expressar a glória de Deus e para agradar a Deus, né? Outro relacionamento que será redimido é com os nossos semelhantes, com os semelhantes. Ou seja, tendo novamente Deus no centro de sua vida. Veja, tudo começa com Deus. Não dá para restaurar primeiro o relacionamento entre os homens, com os homens, na sociedade, ou lá na parte da criação, sem primeiro passar por Deus. Deus está agora no centro da minha vida. E por isso, o homem redimido também passa a considerar as outras pessoas acima dele. Ele já não é mais egocêntrico. E eu acho que também em alguns pontos, é também errado dizer que nós somos outrocêntricos. Não, nós somos cristocêntricos, teocêntricos. Deus está no centro. Porque se eu coloco o outro no centro, ele passa a ser meu Deus. E ele não pode ser meu Deus. Porque muitas vezes nós não vamos poder agradar a homens totalmente, mas nós vamos ter que agradar a Deus sempre. Então nós somos teocêntricos, não é? Uma vez teocêntricos, mas nós vamos aprender a deixar de ser tão egoístas, egocêntricos e considerar os outros, não é? A família, a igreja passam a ocupar um lugar de honra em seu coração, no coração do homem redimido. E a sociedade sente a sua influência. Irmãos, é impossível que alguém que se tornou luz no meio das trevas, sal no meio de um mundo sem sal, que ele não seja percebido pela sociedade. As suas ações, as suas reações, a sua fala, a sua conduta vai mostrar algo diferente, que vai interferir no meio onde ele está. Então, falando sobre isso, com o mundo, o ambiente onde ele vive agora, o homem redimido mostra responsabilidade com o meio em que vive e adquire uma nova ética profissional. Por que nós falamos profissional? Porque é a maior área fora de casa, é onde nós mais temos esse relacionamento, não é? Às vezes a gente passa mais tempo fora de casa trabalhando do que dentro de casa, na verdade, né? Mas existe uma nova ética. Se eu era uma pessoa que roubava, que passava os outros para trás, falando de negócio, né? Que fazia coisas ilícitas, corruptas e não pagava impostos ou alguma coisa desse gênero, eu vou passar a ter uma nova ética. Eu vou fazer as coisas diferentes, né? Então o homem redimido busca uma total libertação de práticas avarentas, desonestas e corruptas. Ele busca isso. Ele busca isso. Para encerrar, irmãos, essa imagem aqui que eu quero deixar para a gente pensar, Horace Greeley, ele foi um jornalista cristão do século XVII e que foi muito influente na época da libertação da escravatura norte-americana. E ele disse o seguinte, que é impossível escravizar mentalmente e socialmente um povo que lê a Bíblia. Eu quero trazer para vocês e focar no que eu disse. Quem lê a Bíblia é transformado à imagem de Deus. E ele, uma vez lendo a Bíblia, ele tem uma nova mente, um novo coração, uma nova alma. E é impossível escravizar essa mente. Ou seja, ele é mais influente na sociedade do que influenciado pela sociedade.
Ele marca a sociedade em vez de ser marcado por ela. Esse é um ponto que eu queria que você refletisse. Até que ponto você marca o ambiente que você convive, seus relacionamentos familiares, dentro da igreja, na sociedade, no trabalho. Até que ponto você influencia? Sua mente está encharcada com a Bíblia? E você está sendo transformado? Amém. Se não está, confira isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e que essa verdade, Senhor, esteja crescendo em nossos corações. E que mais uma vez nessa manhã nós aprendamos de Cristo no culto que se segue. Que possamos estar nos enchendo da Tua palavra e assim sendo transformados à imagem do Teu Filho. É o que nós te pedimos para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.